Oi, o que acontece? Hoje eu vou trazer vocês numa bagunça que é uma noite de gravação comigo. Geralmente eu gosto de gravar à noite porque não tem tanto barulho aqui no prédio, que é um cabaré lá embaixo. É cachorro lá, você já sabe como é o moído. Daí eu gravo mais à noite, eu tô mais inspirada. Eu não sei o que é, às vezes dá 1 hora da manhã e eu tô inspirada pra fazer as coisas. De dia eu sou morta nas calças. E aí, agora eu vou organizar as coisas aqui e vou trazer vocês comigo. A luz vai ficar um pouco ruim porque dá uma maior trabalheira de levar o ringue pra lá, levar o ringue pra cá. Aqui é onde ficam as luzes e aí eu ligo essas luzes, ó, pra ficar... Só que vai estourar agora se eu ligar. Aqui é a minha bancada onde eu gravo e é basicamente assim, fica uma bagunça só. Aí aqui eu vou meio que arrumando todos os produtos que eu já vou usar. Eu tiro tudo da penteadeira, já coloco tudo aqui. Os pincéis eu deixo todos e eu vou escolhendo um por um dos produtos. Tipo, não tem uma sequência lógica. Eu vou abrindo as gavetas e vou vendo os produtos que eu quero usar, a base que eu quero usar, os produtos de pele. E aí eu vou escolhendo cada um. Eu olho mais, tipo, produtos que faz tempo que eu não uso, ou produtos até que eu nunca usei. Então essa é a minha, como é que eu posso falar? Enfim, é isso que eu vou tirando os produtos, vou vendo que eu não uso muito, já descarto que eu já usei muito no YouTube e vou escolhendo. Eu não sei gravar numa bagunça, então eu preciso ir ajeitando tudo bem bonitinho, assim. Eu tenho essas toalhas aqui para não sujar tanto a mesa, que é em MDF. Então eu já deixo os potes dos meus pincéis aqui. Esse pote aqui eu comprei num supermercado. Ele era aqueles potes que tem a tampinha para você colocar biscoito, essas coisas. Então eu vou deixando tudo organizado. Minha pele, ela já tá limpa. Então eu vou aplicar só um hidratante mesmo. Eu acho que vocês lembram que ano passado eu tava no estúdio. Eu passei um ano lá. Foi uma experiência boa, só que foi bom para eu ver as vantagens também de trabalhar em casa. Tem um vídeo aqui onde eu falo sobre trabalhar em casa, como é que estava sendo a experiência, e não estava sendo uma experiência muito positiva para mim. Mas é porque naquela época eu também estava vivendo uma outra coisa. Era tudo uma outra história. Então, assim, por isso que eu não julgo muito o fato de eu ter estado lá no estúdio, porque me ajudou muito a entender. Mas eu achei que seria mais produtivo, sabe? Eu achei que eu ia produzir mais, que eu ia crescer mais. Só que eu percebi que não importa o lugar que você tá. Não importa se é num grande estúdio, ou se você trabalha na sua casa, sabe? Ou se você tem um escritório imenso, com um monte de gente, ou se você trabalha sozinho, se você não tá 100% inteiro naquilo que você faz. E eu não tava 100% inteira, assim. Eu tava numa fase que eu tava mudando de medicação, então tudo foi se embolando junto, sabe? Não tô dizendo que foi ruim, de forma alguma. Foi uma experiência trabalhar fora de casa e tudo. Só que eu acho que eu tava projetando muito as minhas expectativas de como era lá no ateliê. E não tinha nada a ver com o ateliê, sabe? Eu acho que vai muito do fato de eu ficar querendo reviver as coisas que já passaram, não fechar um ciclo. E eu tô com um top, eu tô passada, que eu não tô de sutiã, eu tô com um top de academia. Nem percebi. E aí eu ficava o tempo todo remoendo uma coisa, porque no ateliê era assim. Porque no ateliê eu era assado. Só que é uma fase que já passou, foi ótima, foi tudo na vida. Muito importante pra mim. Foram 5 anos de evolução, crescimento, etc, etc e tal, mas que já passou. E aí eu percebo que trabalhando em casa não tá sendo tão diferente, sabe? Não tá sendo tão ruim, porque eu organizei esse quarto todo. Mas é isso, eu acho que quando a gente coloca uma expectativa muito grande nas coisas e não deixa ela acontecer como tem que acontecer, a gente vai se frustrando. Então, fim da história, eu saí lá do estúdio, né? Venceu o meu contrato. Graças a Deus, porque tava bem na época de pandemia, então eu congelei alguns contratos que eu tinha e aí fiquei, obviamente, sem receber dinheiro. E aí meu pai, que tava me ajudando financeiramente a pagar lá, como outras coisas também,
E eu não via sentido em continuar, sabe? Se eu não tava com condições de pagar, não tinha sentido algum. E eu gosto daqui, sabe? Eu gosto de trabalhar em casa, eu gosto de estar aqui. É prático, é fácil. Quando eu preciso de alguma coisa, fazer alguns stories, alguma coisa assim, eu já faço aqui em casa, independente do horário. Então, tem suas vantagens e tem suas desvantagens, como qualquer outro lugar. Então a gente tem que parar de ficar criando expectativa. Eu sou uma pessoa assim, quando eu quero uma coisa, eu começo a ver defeito nas coisas que eu já tenho, a colocar defeitos pra eu me convencer de que aquela coisa é o melhor para mim. Não sei se vocês também são assim. Eu começo a ver, começo a colocar os nãos todos na minha frente. Não, isso assim é ruim, mas se eu fizer assim é melhor, tal. Então eu comecei a ficar botando defeito em trabalhar aqui em casa pra ver se eu saía de casa. E aí eu saí, vi como era a experiência, vi que não tinha muita necessidade hoje pro que eu faço em estar fora de casa. Mas é isso, tudo é um aprendizado, é evolução. Graças a Deus eu concluí todos os meus trabalhos lá, concluí o curso. Foi um desafio, como eu falei, mas foi muito bom ver o resultado, sabe? Ver que eu podia ir além dos meus limites. Foi muito gratificante, assim. Sempre que eu uso pó branco, eu gosto de vir com um pó com cor em cima. Sei lá, que é pra não ficar tão branco assim. Aí eu passo só uma corzinha assim por cima. E aí eu quero estar mais aqui com vocês, sabe? Tá mais aqui no YouTube. Eu sei que o quadro de maquiando o cliente é o quadro que mais tem acesso aqui. Os de automaquiagem não tem 1% de visualização, assim, baseado na quantidade de inscritos que eu tenho. Mas, tipo, eu ficava assim, meu Deus, eu não vou gravar porque poucas pessoas vão assistir e tal. Só que eu lembrei que eu comecei assim, eu comecei com poucas pessoas me assistindo. Ou quase ninguém. Engano é quem acha que a gente começa, quer dizer, eu não posso generalizar, mas vou falar por mim. Engano é quem acha que eu comecei com não sei quantas visualizações. Comecei não, gente. Eu sem visualizações eu tava pulando de alegria quando eu batia 100, assim, era algo, é algo ainda. Mas naquela época, como eu tinha poucos seguidores, poucos inscritos, era algo assim sensacional. Então, ou quando batia 50, sei lá. Então eu disse, beleza, não tem muita gente que assiste, mas o meu canal começou com isso, sabe? O meu canal começou com automaquiagem, então eu sei que eu ainda tenho um público. Nem que seja uma pessoa, eu ainda tenho. Então, melhor do que eu não gravar nada é gravar algo que eu goste e que tenha alguém pra me assistir. E eu confesso que durante um tempo que eu tô bem afastada, assim, de Deus. Eu tô bem afastada e isso me dói muito, porque quando você conhece a vida que você tem com Deus, que você tinha com Deus, e quando você vê a sua vida agora, muda muito, sabe? Você sente a mudança. Não que a gente não tem problemas quando a gente segue uma vida. E quando eu falo seguir uma vida com Deus, é quando você tira o seu tempo para conversar com Ele, para orar, para ler a Bíblia. E não só ler, que eu digo de folhear assim, a Bíblia como se fosse uma obrigação. É uma obrigação todos os dias ler um capítulo. Não, eu falo no sentido de querer mesmo conhecer, sabe? Querer saber mais dele, querer saber como é uma vida com ele, querer essas coisas. E aí é muito estranho porque você se sente muito vazio, sabe? Às vezes a gente acha que a gente tá tão ocupado, que a gente é tão ocupado com nossas coisas que a gente não tira o tempo que a gente tem que tirar para as coisas que são importantes de verdade. E eu quero voltar. Eu vou voltar. Porque eu sei como é a vida, eu sei como ela era diferente. E eu não tô falando, ela era diferente e eu tinha muitas bênçãos e hoje eu não tenho mais, de forma alguma. Ela era diferente porque a forma que eu encarava as coisas era completamente diferente. E eu sou muito aleatória, porque esse vídeo começou com uma coisa, já tá em outra completamente diferente. Mas acho que eu tô mais desabafando aqui com vocês. A gente gasta muito tempo no nosso dia vendo besteira, acompanhando fofoca, acompanhando, sei lá, coisas que... É claro que a gente adora uma fofoca, todo mundo adora. Mas eu quero dizer assim, a gente vê tanta coisa que não edifica, que não é
sabe? E a gente deixa de ir atrás das coisas que realmente vão fazer diferença. Então eu quero te convidar a dedicar mais o tempo ao que realmente importa, a passar mais tempo com ele, a conhecer mais a palavra dele. Bora fazer isso comigo? Sério, eu acho que nem eu nem você tá tendo noção do que espera a gente. E vou colocar um acessório pra finalmente começar a gravar os vídeos que eu tenho pra gravar pro curso e tudo. Então é isso. Nossa conversa de hoje foi essa, bem aleatória, mas fico feliz em ter você aqui para conversar comigo, para me escutar. Então é isso, gente. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Quem ficou aqui até o final, dá um oi para eu saber quem acompanhou toda essa conversa bem aleatória. E é isso, e agora eu começo a gravar, continuo aqui nesse meu banquinho, só separo as coisas que eu preciso separar para o próximo vídeo. Troco de roupa, troco de blusa e por aí vai. Beijos!